Eu costumo também dizer que, às vezes, as pessoas acham assim, ah, Francine, vai tu e fala a respeito, porque, afinal de contas, tu que é especialista e tal. Mas, gente, não há ser humano nesse planeta que vive em cidade que não entenda da sua própria cidade. E por isso que eu gosto de provocar as pessoas. Pensem a respeito, observem, olhem ao redor. E quando a gente chega numa audiência pública, a gente precisa sim chegar com a nossa experiência micro ali da minha casa que alagou. Eu realmente quero saber, é legítima a pessoa que chega querendo discutir que o caminhão do lixo não passou na rua dela, que o lixo ficou acumulado, o lixo verde, o lixo orgânico, o lixo reciclado, ficou acumulado, porque as pessoas trazem as experiências dela, e a gente precisa aprender a inserir essas experiências. E aí é válida uma fala, e eu vou recomendar que as pessoas assistam, o último seminário que o Ministério Público do Rio Grande do Sul promoveu a respeito das catástrofes climáticas, das mudanças climáticas. Porque eles trouxeram especialistas, assim, nota 10, trouxeram a Raquel Ronick, que é uma das urbanistas mais conceituadas aqui do país, e faz um trabalho maravilhoso na USP e em São Paulo, enfim, professores da URGS deram depoimento, uma professora da Unicinos que me deu aula deu depoimento, teve um economista falando sobre a questão da tragédia, né? Como a gente pensar cidades agora a partir das mudanças climáticas. E se a gente vê esse diagnóstico que o Pedro mencionou a respeito do plano diretor de Canela, é muito válido, porque ali a gente vai ter uma série de indicadores de planejamento urbano, porque o que é o planejamento urbano? Nada mais é do que uma abrangência multidisciplinar, é uma ciência multidisciplinar, que abrange a arquitetura, o urbanismo, para a questão dos desenhos de cidade, de edificação, a questão do direito, para a aplicação da legislação, dos códigos e tudo mais, a questão ambiental, o planejamento abarca a questão da economia, a questão cultural. Então, a gente tem sociólogo, antropólogo, economista, arquiteto, urbanista, advogado, juiz, promotor, todo mundo trabalhando para pensar a cidade. Mas é as pessoas precisam entender que elas fazem parte. Então, assim, como fazer um processo participativo onde a população legitime aquela lei? E aí, nesse seminário do Ministério Público, eles falaram muito de que talvez seja necessário a gente começar a pensar planos diretores múltiplos, que abarque pequenas porções da cidade com as suas próprias características. Quantas canelas existem dentro de Canela? Quem mora no centro não vive a mesma cidade que quem mora no bairro Canelinha, no São Lucas, na Vila Suzana, na Santa Marta. As pessoas não, elas têm algumas coisas em comum de experiência de cidade, mas normalmente elas vão ter demandas distintas. Esse diagnóstico que fizeram do plano diretor de Canela abrangeu alguns bairros, né? Fizeram 4, se não me engano, centralidades distintas, juntaram bairros e fizeram perguntas para as pessoas. E os problemas em comum apontados são problemas que a cidade inteira enfrenta, que é a falta de saneamento, que é a mobilidade urbana precária, que é a questão das creches, a questão de acesso à saúde, mas principalmente saneamento e mobilidade que pegou. E aí, então, a gente pensa nisso, mas hoje a gente tem outra coisa para pensar. A gente precisa pensar as mudanças climáticas. Em Gramado, 2 ruas de um bairro importante da cidade desmoronaram e aquelas pessoas não moram mais ali. Teve que haver todo um trabalho de remoção, de relocação dessas pessoas. Então, assim, qual é esse custo? Como a palavra sustentabilidade entra nisso? E dentro da tragédia climática, como a gente reconecta com a natureza se a gente canalizou os rios? A gente tem um rio que atravessa a Canela e que está passando embaixo do centro e a gente nem sabe que ele está passando ali, que é o Rio Santa Marta, que tem a estação de tratamento
de esgoto aqui que desemboca ali no lago do bairro Vila Suzana. A ETE que tem ali no lago atrás do bairro. Então, Arroio Santa Marta, aquele ali, né? Gente, agora se São falar José? um novo bairro. Não, é Santa Marta. Vamos deixar assim. Se não for este nome, as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer. Ele nasce lá em cima, no bairro Santa Marta, e desce e atravessa o centro inteiro por baixo ali do Forrageira, do posto, passa embaixo de um prédio, ele está todo canalizado, ele vai parar lá longe. Então, assim, e ainda junta com o outro arroio que vem ali do lago, né, do Parque do Lago, junta com outro arroio e vem. Então, essa dinâmica de cidade, como é que a gente resolve isso? Né? Se a gente pensou uma cidade padrão canalizando arroios e agora nas enchentes, como é que a gente lida com isso? E outra, como é que a gente vai? A questão que o Pedro também comentou, que eles mapearam as áreas de risco. Mas quem é que está morando nessas áreas de risco? Como é que, de novo, como é que a gente pensa a cidade sem pensar a desigualdade social?